O esfregão molhado atingiu o chão com um suave baque e deslizou pela superfície polida e lisa do corredor, enquanto a fraca iluminação do escritório projetava sombras longas e ondulantes nas primeiras horas, criando uma atmosfera serena, quase surreal. Lídia, com o cabelo cuidadosamente amarrado em um rabo de cavalo, trajava seu uniforme azul impecável, meticulosamente passando o esfregão pelos pisos. Ela se movia ritmicamente, perdida em seu próprio mundo de fones de ouvido, onde uma música animada tocava, infundindo-a com energia e mantendo seu ânimo alto. Ela havia chegado ao trabalho às 5 horas da manhã, começando o dia com uma explosão de produtividade. Neste momento, ela já havia terminado de limpar as mesas nas diversas salas do escritório, limpando meticulosamente cada partícula de poeira de suas superfícies polidas. Concluir os espaços do escritório cedo trazia a Lídia uma sensação de alívio, significava que ela podia evitar a agitação usual do dia e, mais importante, escapar dos olhares desconfortáveis dos trabalhadores que muitas vezes persistiam um pouco demais. Enquanto movia o esfregão molhada pelo chão brilhante, Lídia notou um lampejo de luz atrás dela. Seu coração deu um salto quando ela rapidamente retirou os fones de ouvido e se virou, seus olhos vasculhando o corredor pouco iluminado. "Bom dia, garota", a voz de Sr. Carvalho ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio. Os ombros tensos de Lídia relaxaram assim que reconheceu a voz. Era o Sr. Carvalho, o idoso guarda de segurança, de pé junto à porta com sua expressão estoica habitual. "Você dorme, Lídia? Parece que você está sempre aqui cedo e brilhante", comentou o Sr. Carvalho, com um leve tom de preocupação em sua voz rouca. Lídia sorriu calorosamente, endireitou-se e interrompeu sua limpeza, limpando uma gota de suor da testa. "Bom dia, Sr. Carvalho. Eu durmo bastante, só prefiro fazer as coisas antes do escritório ficar movimentado, sabe? É mais fácil trabalhar sem todo mundo por perto. Espero não tê-lo acordado, senhor, sinto muito se o fiz." O Sr. Carvalho balançou a cabeça, um leve sorriso em seu rosto envelhecido. "De jeito nenhum, Lídia. Eu não conseguiria dormir de qualquer maneira. Vem com a idade, você entenderá um dia." O Sr. Carvalho manteve as mãos casualmente nos bolsos, o olhar acompanhando Lídia enquanto ela trabalhava meticulosamente no chão. O som rítmico do esfregão proporcionava um suave pano de fundo para o corredor, que, de outra forma, estava silencioso. "Você me lembra minha Susan. Ela também era madrugadora. Quando eu me arrastava da cama, o café da manhã já estava na mesa, e a casa estava impecável", recordou o Sr. Carvalho, sua voz se perdendo em suas lembranças. Lídia interrompeu a limpeza, apoiando-se no cabo do esfregão enquanto se virava para encarar o Sr. Carvalho. Sua expressão suavizou-se com simpatia. Ela ouvira histórias sobre Susan e sabia o quanto o Sr. Carvalho sentia falta de sua esposa. Tinha sido um ano difícil para ele desde que sua esposa sucumbiu a uma grave crise de pneumonia. Eles compartilharam mais de 45 anos juntos, uma vida inteira de memórias e amor. Lídia ofereceu um sorriso brincalhão. "Parece que alguém pulou o café da manhã hoje. Deixe-me terminar aqui, e podemos compartilhar os sanduíches de atum que eu trouxe." Com a menção aos sanduíches de atum, os olhos do Sr. Carvalho se iluminaram imediatamente. Ele não comia desde a noite anterior, seu apetite frequentemente diminuía na tranquila solidão de sua casa. Ele sabia que estava prestes a receber um agrado, Lídia sempre parecia ter algo delicioso consigo. O Sr. Carvalho a admirava por muitas coisas, não menos por sua organização cuidadosa. Em breve, eles estavam sentados lado a lado no chão recém-limpo, aquecendo as mãos em copos de chá despejados da garrafa térmica de Lídia. Enquanto saboreavam os sanduíches, o Sr. Carvalho começou a contar uma de suas muitas histórias dos tempos nos fuzileiros navais. Lídia sempre esperava ansiosamente ouvir as histórias do Sr. Carvalho. Não eram apenas relatos cativantes cheios de aventura e lições de vida, mas ela sabia que também traziam conforto, aliviando a solidão que frequentemente obscurecia os dias dele. Quanto ao Sr. Carvalho, compartilhar essas histórias o fazia sentir-se valorizado e vivo. Na verdade, foi uma dessas histórias que inicialmente atraiu Lídia para este emprego. Lídia trabalhava nesta empresa de tamanho médio há 3 meses. Seu papel parecia simples, como uma faxineira, mas ela o desempenhava com orgulho e diligência. Sua jornada até este ponto foi marcada por um passado tocante.
Crescendo em uma cidade pequena, a vida de Lídia tomou um rumo trágico quando ela tinha apenas 14 anos. Seus pais e sua irmãzinha Júlia estiveram envolvidos em um horrível acidente de carro, e enquanto Lídia perdeu seus pais naquele dia, Júlia, que tinha apenas 4 anos, milagrosamente sobreviveu após os médicos lutarem incansavelmente para salvá-la. No entanto, a alegria da sobrevivência de Júlia foi temperada pela notícia de que ela ficaria presa a uma cadeira de rodas pelo resto da vida, devido a graves lesões na coluna vertebral sofridas no acidente. O pós-acidente deixou Lídia atordoada pela tristeza e pela avassaladora responsabilidade de cuidar de sua irmãzinha. Sua avó, Grace, interveio, oferecendo um refúgio para as duas meninas angustiadas. Aos 14 anos, Lídia se adaptou rapidamente às realidades de cuidar de uma criança. Ela abraçou o papel de irmã e figura materna para Júlia, aprendendo as complexidades do cuidado infantil com uma maturidade muito além de sua idade. Sua avó Grace fez o melhor para prover para elas, trabalhando incansavelmente para sustentar suas netas. Lídia, reconhecendo a necessidade de ajudar em casa, tomou a difícil decisão de abandonar a escola para se dedicar integralmente ao cuidado de Júlia. Apesar das dificuldades, Lídia encontrou alegria e realização em sua vida com Júlia, e o vínculo entre elas se fortaleceu a cada dia que passava. Quando Grace eventualmente se aposentou, ela insistiu que Lídia voltasse à escola para continuar sua educação, prometendo cuidar de Júlia em casa. Lídia se destacou em seus estudos, destacando-se como uma aluna excepcional. Ela estava plenamente ciente de que o futuro trazia a responsabilidade de cuidar tanto de Júlia quanto de sua avó Grace, e ela abordava sua educação com isso em mente. Enquanto suas colegas estavam envolvidas na empolgação do baile, gastando em vestidos e aproveitando os direitos típicos da adolescência, Lídia se viu imersa em um mundo diferente, explorando diligentemente a vasta gama de cursos online gratuitos, aproveitando qualquer oportunidade para expandir seus conhecimentos e habilidades à medida que a formatura do ensino médio se aproximava. O burburinho entre suas colegas era palpável, as meninas conversavam animadamente sobre a próxima festa de formatura, passando os fins de semana em busca dos vestidos perfeitos, enquanto outras estavam ocupadas vasculhando sites de faculdades e universidades, sonhando com seus futuros acadêmicos. Para Lídia, no entanto, tais luxos estavam fora de alcance. As restrições financeiras de sua família significavam que frequentar a faculdade ou até mesmo comprar um vestido para a formatura era simplesmente inviável. Mais importante ainda, ela não conseguia imaginar deixar sua avó e Júlia sem seu apoio. Seu caminho estava claro, ela precisava encontrar um emprego imediatamente. Após a formatura, encontrar seu primeiro emprego foi um desafio para Lídia, dada sua falta de habilidades profissionais específicas e uma rede limitada de conhecidos. Eventualmente, ela conseguiu uma posição no depósito de uma loja de varejo. O trabalho era fisicamente exigente, exigindo que ela empilhasse vários pacotes em suas prateleiras designadas. Apesar dos desafios, o salário era suficientemente bom para cobrir as despesas da casa. O que Lídia apreciava especialmente nesse emprego era o horário. Começava às 9 horas da manhã e muitas vezes ela podia sair assim que terminava suas tarefas, geralmente por volta das 15 horas. Isso permitia que ela voltasse para casa cedo, onde ajudaria sua avó a cozinhar o jantar e cuidaria de outras tarefas domésticas. Nos dias em que o trabalho no depósito não era tão exigente, Lídia valorizava as horas extras que podia passar com Júlia. Ela transformava esses momentos em oportunidades para a educação e o crescimento de sua irmã. Lídia parava na biblioteca local a caminho de casa. Sua mochila frequentemente estava cheia de uma mistura eclética de livros, desde histórias ilustradas para crianças até livros básicos de ciência e matemática. Em casa, ela e Júlia se acomodavam na sala aconchegante, um espaço cheio de calor e o suave zumbido da vida cotidiana. Ali, Lídia lia pacientemente em voz alta, dando vida aos personagens e histórias. Júlia, com os olhos cheios de admiração, ouvia atentamente, sua imaginação incendiada pelos contos de aventura, magia e terras distantes. Mas não era apenas sobre contar histórias, Lídia também orientava Júlia nos livros de exercícios, explicando conceitos básicos de uma maneira fácil de entender. Ela criava pequenos jogos para tornar a aprendizagem divertida e envolvente para Júlia, que, apesar de suas limitações físicas, mostrava grande interesse e uma mente ágil. Essas sessões eram mais do que educativas, eram um testemunho da ligação inquebrável entre as irmãs. Para Lídia,
esses momentos eram preciosos, uma chance de proporcionar a Júlia as experiências de infância que ela merecia. Para Júlia, eram momentos de alegria e descoberta, uma chance de ver o mundo além das limitações, pelos olhos de sua amada irmã. Lídia não conseguia deixar de sentir uma pontada de inveja e autoconsciência ao ouvir seus amigos falarem sobre suas experiências na faculdade. Eles compartilhavam histórias de fazer novos amigos, frequentar aulas e a emoção geral da vida no campus. Ouvindo-os, ela frequentemente sentia um senso de constrangimento, consciente de quão diferente era seu caminho em comparação com o deles. Enquanto eles navegavam nas aventuras do ensino superior, Lídia equilibrava o trabalho e as responsabilidades familiares, parecendo estar em mundos completamente diferentes da típica experiência de jovens adultos. Aos 12 anos, Júlia havia se tornado bastante habilidosa com a tecnologia, passando seu tempo livre explorando o mundo digital do seu computador em casa. Um dia, ela notou que Lídia parecia excepcionalmente abatida. Preocupada, Júlia perguntou o que estava errado. Lídia confidenciou em sua irmã, compartilhando seus medos de ficar presa em empregos fisicamente exigentes indefinidamente. Ela ansiava por algo mais, uma carreira que não fosse apenas um trabalho, mas uma profissão da qual ela pudesse se orgulhar. Foi quando Júlia, com uma centelha de inspiração, apresentou a Lídia um site que ensinava a programação de uma maneira não convencional. É como aprender brincando, explicou Júlia com um sorriso entusiasmado. O site foi projetado para tornar a programação acessível e divertida, um conceito que imediatamente intrigou Lídia. Curiosa, Lídia sentou-se ao computador e experimentou o jogo de programação. Os desafios interativos, habilmente disfarçados como jogos, a cativaram. Era uma combinação perfeita de aprendizado e entretenimento, e antes que percebesse, Lídia estava viciada. A partir desse dia, o tempo livre de Lídia se transformou. Muitas vezes, ela era encontrada na frente do computador, profundamente envolvida em resolver tarefas de programação apresentadas pelo jogo. Sua dedicação deu resultados rapidamente e, em poucos meses, ela havia compreendido o básico da programação. Essa nova habilidade e paixão a levaram a descobrir um curso online gratuito, no qual ela se matriculou ansiosamente para aprofundar seus conhecimentos. Por 2 anos, a rotina de Lídia permaneceu inalterada. Ela trabalhava diligentemente no depósito, um emprego que, embora exigisse ficar de pé fisicamente, proporcionava estabilidade para ela e sua família. Cada noite, ao retornar para casa, ela rapidamente mudava o foco, cozinhava, cuidava das tarefas domésticas e, em seguida, se dedicava aos estudos de programação. Era uma agenda exaustiva, mas Lídia a gerenciava com uma determinação inabalável. Os negócios do depósito começaram a crescer, resultando em um aumento na carga de trabalho. O trabalho agora frequentemente envolvia lidar e levantar caixas pesadas. Em um dia fatídico, enquanto Lídia se estendia para colocar uma caixa em uma prateleira alta, sentiu uma dor aguda e excruciante nas costas. A caixa caiu no chão enquanto ela segurava a coluna, a dor a dominando. Preocupada com a lesão, Lídia passou por uma ressonância magnética. No entanto, os resultados trouxeram notícias angustiantes. Os médicos informaram que um dos discos em sua coluna havia se quebrado, provavelmente devido ao esforço repetitivo de levantar objetos pesados. Eles a aconselharam a evitar tais atividades nos próximos anos. Levantar algo mais pesado que 22 quilos para evitar danos adicionais foi um grande contratempo para Lídia. Não apenas impactou sua capacidade de trabalhar no armazém, mas também apresentou novos desafios em sua vida cotidiana. Ela se viu diante da dura realidade de suas limitações físicas, uma situação que refletia a de sua irmã de uma maneira que ela nunca esperava. Lídia se viu em uma encruzilhada. Sua lesão recente significava que trabalhos que envolviam levantamento pesado não eram mais uma opção. Enquanto posições de limpeza eram menos exigentes fisicamente, tais oportunidades eram escassas em sua pequena cidade. Ao mesmo tempo, Lídia aprimorou consideravelmente suas habilidades de programação. Ela sabia que, a cerca de 8 horas de carro na cidade mais próxima, poderia haver oportunidades para ela na indústria de tecnologia. Porém, a ideia de deixar sua irmã e avó para trás era insuportável. Ela estava dividida, presa em uma luta interna, sem ter certeza de qual caminho seguir.
Grace, sempre perceptiva, percebeu o dilema de Lídia uma noite, depois que Lídia voltou de uma caminhada contemplativa. Ela foi recebida por uma visão inesperada, mas reconfortante. Grace e Julia haviam preparado a mesa de jantar, a decorando cuidadosamente com frutas frescas e uma refeição caseira, preenchendo o ambiente com aromas convidativos. Elas a cumprimentaram com sorrisos calorosos, convidando-a a se juntar a elas para o jantar. Grace quebrou o silêncio. Lídia, quero que saiba o quanto eu te amo, começou ela, com a voz cheia de emoção. Eu te vi crescer e amadurecer em uma jovem notável. Você carregou muito mais do que alguém da sua idade deveria. Julia, que estava ouvindo atentamente, manobrou sua cadeira de rodas mais perto de Lídia, estendendo os braços para um abraço suave. Eu te amo muito, Lídia, disse ela suavemente. Você trabalhou incansavelmente para cuidar de nós, e não consigo expressar o quanto eu respeito e aprecio tudo o que você fez. Esse momento havia sido cuidadosamente planejado por Grace e Julia. Elas sabiam que Lídia estava enfrentando uma decisão difícil e queriam que ela sentisse o amor e o apoio delas, esperando que isso lhe desse a força para fazer a escolha que fosse melhor para o seu futuro. Lídia sentou-se à mesa, uma mistura de confusão e surpresa em seu rosto. Por que toda essa formalidade hoje à noite? Ela perguntou, olhando de Grace para Julia. Foi então que Grace respirou fundo e compartilhou a decisão delas. Estivemos conversando, Lídia, e queremos abençoar a sua jornada. É hora de você ir para a cidade e encontrar o seu futuro, disse ela suavemente. Não se preocupe conosco, vamos nos virar. As palavras atingiram Lídia como uma onda, lágrimas surgiram em seus olhos quando a realidade de suas palavras afundou. Ela foi inundada pelo apoio e sacrifício delas. Mas eu não posso simplesmente deixar vocês duas, gaguejou ela, com a voz sufocada pela emoção. Julia, com um sorriso tranquilizador, acrescentou, você não precisa carregar todo esse fardo sozinha. Vamos ficar bem. Você precisa pensar no seu futuro também. Naquela noite, Lídia fez uma promessa sincera. Ela jurou encontrar um emprego na cidade e fazer tudo em seu poder para um dia trazê-las consigo. Na manhã seguinte, enquanto Lídia rolava sua mala até a porta, ela notou Grace no quintal. Sua avó estava cuidadosamente colhendo flores, as montando em um belo buquê. Ao ver Lídia, Grace se aproximou com um sorriso terno, entregando-lhe o buquê e plantando um beijo carinhoso em sua testa. Em sua outra mão, ela segurava um envelope com suas economias, que insistiu para que Lídia levasse para um novo começo. Boa sorte, minha querida. Ao chegar na movimentada cidade, Lídia encontrou um quarto modesto em um bairro simples. Era um contraste marcante com sua cidade pequena, mas ela estava determinada a torná-lo seu novo lar. Com uma mistura de empolgação e nervosismo, ela se sentou em sua pequena escrivaninha, com o laptop aberto à sua frente, e começou a elaborar seu currículo. Lídia colocou seu coração naquele documento, detalhando suas habilidades de programação autodidatas, ética de trabalho e determinação em ter sucesso. Ela estava esperançosa, mas ao mesmo tempo, sentia-se um pouco intimidada pelo competitivo mercado de trabalho da cidade. Ao navegar pelas vagas de emprego, ela percebeu que as posições eram preenchidas quase tão rapidamente quanto eram anunciadas. Seu otimismo foi testado durante esse período, à medida que a realidade da desafiadora busca por emprego em uma grande cidade começou a se instalar. A luta de Lídia diante das barreiras educacionais foi um aspecto revelador de sua jornada. O obstáculo mais significativo que Lídia enfrentou foi a falta de educação formal superior. Em sua cidade pequena, suas habilidades autodidatas e forte ética de trabalho eram suficientes, mas o mercado de trabalho da cidade era menos tolerante. Cada empresa para a qual ela se candidatava parecia focar na mesma lacuna em seu currículo, sua formação educacional. Durante entrevistas, quando Lídia explicava que era autodidata, aprendendo programação por meio de cursos online gratuitos, frequentemente encontrava ceticismo. Já vimos muitos candidatos autodidatas, diziam com um encolher de ombros desdenhoso. Eles frequentemente carecem da profundidade de conhecimento que precisamos. Essas respostas eram desanimadoras, minando sua confiança. Um mês passou assim, com Lídia enviando seu currículo para inúmeras empresas e participando de várias entrevistas, mas o resultado era sempre o mesmo: rejeição.
Parecia que ninguém estava disposto a dar uma chance a uma garota que viera de uma cidade pequena, nova tanto na cidade, quanto na indústria, sem educação universitária formal. Justo quando Lídia estava prestes a resignar-se ao seu destino e considerar um retorno à sua cidadezinha, um vislumbre de esperança apareceu. Ela se deparou com um anúncio de uma empresa que buscava abertamente iniciantes para uma posição de programação. Seus ânimos imediatamente se elevaram. Isso poderia ser sua chance, pensou ela. Impulsionada por uma mistura de desespero e esperança, ela se dirigiu rapidamente para o endereço da empresa, com a mente acelerada por tudo o que diria para os convencer de que era mais do que sua falta de educação formal. Mais do que uma iniciante ao chegar ao prédio, seus passos ágeis foram interrompidos quando foi saudada por um idoso guarda de segurança uniformizado. Ele a olhou com uma mistura de simpatia e resignação enquanto Lídia tentava passar por ele. Ele falou: "Eles já contrataram alguém, garota. Você é a 7ª pessoa a passar por aqui. Sinto muito mesmo." Lídia pausou, a confusão se instalando. "Com licença?" perguntou, seu coração afundando. O guarda acenou solenemente. "Para a vaga, certo? Preencheram a posição, me disseram para não deixar mais ninguém entrar para entrevistas." O coração de Lídia afundou ainda mais. Ela chegou tarde demais. O peso da decepção a oprimiu enquanto ela se arrastava em direção à saída, seus passos estavam pesados com a derrota. Justo quando estava prestes a atravessar a porta, o velho guarda chamou por ela: "Ei, garota, estão procurando um zelador. Você consideraria isso?" Ela pausou e ofereceu um sorriso cansado. "Não, obrigada", respondeu educadamente, sua voz tingida de resignação. O senhor assentiu compreensivamente. "Bem, tudo bem então. Boa sorte, garota." Lídia deu alguns passos à frente, mas algo mudou dentro dela. Um sorriso lento começou a se espalhar por seu rosto. Ela se virou rapidamente para o guarda e estendeu a mão para um firme aperto. "Você, senhor, é uma bênção", disse Lídia, seus olhos cintilando de gratidão. "Eu sou a Lídia, aliás." O homem, agora identificado como Pedro Carvalho, a olhou, as sobrancelhas franzidas de confusão. Ele não conseguia entender o que a tinha deixado tão feliz de repente. "Eu sou o Pedro." "Pedro Carvalho", respondeu ele, seu tom tingido de curiosidade. Percebendo a oportunidade diante dela, Lídia sentiu uma onda de gratidão em relação ao velho guarda. Ela o envolveu em uma conversa, perguntando se ele tinha mencionado a posição de zelador aos outros candidatos que vieram para a vaga de programador. Pedro balançou a cabeça. "Honestamente, nem pensei nisso até te ver", admitiu, sentindo um calor em relação a essa amável estranha. Lídia perguntou: "Você se importaria se eu te desse um abraço?" Com um aceno gentil de Pedro, compartilharam um abraço breve e sincero. Lídia deu um passo para trás, seu rosto iluminado de esperança. Reconheceu que até mesmo uma posição de zeladora na empresa poderia ser um trampolim. Daria a ela a chance de estar por dentro, conhecer pessoas e, talvez, com o tempo, demonstrar suas habilidades de programação. Em sua mente, era uma estratégia brilhante, um pé na porta para o mundo ao qual ela ansiava pertencer. Entretanto, ao contemplar esse novo plano, Lídia não pôde deixar de se perguntar o que a aguardava. Ela estava adentrando território desconhecido, sem estar ciente dos desafios e oportunidades que a esperavam nesse novo papel. Fernando, o proprietário da empresa de médio porte, conduziu pessoalmente a entrevista de Lídia. Ele acreditava em conhecer cada um de seus funcionários, um testemunho de sua abordagem prática nos negócios. Fernando era uma figura imponente, tanto em personalidade quanto em aparência. Um homem alto e corpulento, com uma postura que combinava autoridade e bondade. Durante a entrevista, Fernando perguntou sobre a experiência de Lídia em funções semelhantes. Ela respondeu honestamente, explicando que seria seu primeiro emprego como zeladora, mas seu tempo no depósito a havia familiarizado com as exigências do trabalho físico. Fernando parecia apreciar sua franqueza e a maneira confiante como ela se apresentava. À medida que a entrevista chegava ao fim, Lídia cogitou mencionar suas habilidades de programação, mas hesitou, temendo que pudesse dar a impressão de que não estava verdadeiramente interessada na posição de zeladora.
Ela decidiu contra isso, concentrando-se em garantir um emprego imediato. Quando Fernando ofereceu a posição a ela, Lídia aceitou com um senso de alívio e gratidão. O último mês havia sido difícil, com suas economias gradualmente se esgotando. Agora, com esse emprego, mesmo que fosse como zeladora, ela sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Era um começo, uma base em uma empresa onde ela poderia explorar sua paixão por programação no futuro. Fernando, com sua postura descontraída, levou a conversa para um território mais casual. Ele perguntou a Lídia sobre sua cidade natal, mostrando um interesse genuíno. Cautelosa em revelar muito de sua vida pessoal, Lídia deu a ele uma visão geral. Para sua surpresa, Fernando conhecia a cidade, compartilhando uma memória afetuosa de pescaria lá com seu filho, adicionando um toque pessoal à conversa. A conversa deles foi interrompida quando a porta se abriu. Lídia olhou para ver uma mulher espiando. Seus olhares se encontraram, e Lídia imediatamente sentiu um desconforto sob o olhar escrutinador da mulher. Sr. Powell, devo agendar a reunião com o fornecedor para o dia 25? Perguntou a mulher, seu tom profissional. Sim, isso funciona. Obrigado, Sandra, respondeu Fernando sem hesitar. Sandra, que Lídia descobriria mais tarde ser a secretária de Fernando, parecia ligeiramente desconcertada. Desculpe por interromper, eu não percebi que você estava em uma entrevista, disse ela, um toque de desculpas em sua voz. Fernando ignorou. Está tudo bem, Sandra. Esta é a Lídia, nossa nova zeladora, apresentou a ela, virando-se para Lídia com um sorriso. A expressão de Sandra mudou sutilmente quando ela olhou para Lídia. Houve um lampejo de algo, irritação talvez, que ela rapidamente escondeu. Lídia não podia ter certeza, mas sentiu que Sandra não estava entusiasmada com sua presença. Parecia que Sandra a interrompeu sob o pretexto de confirmar uma data de reunião, possivelmente impulsionada pela curiosidade ao ouvir risadas no escritório de Fernando e agora ao ver Lídia, jovem e atraente. Sua irritação parecia se aprofundar. Lídia rapidamente percebeu que Sandra instantaneamente tomara antipatia por ela, aparentemente determinada a fazê-la se sentir indesejada no novo ambiente. Quando Lídia saiu do escritório de Fernando, foi recebida pela sobrancelha arqueada e braços cruzados de Sandra. Um sinal não verbal do desprezo da secretária. Venha comigo, vou te mostrar por aí, disse Sandra, sua voz tingida de polidez forçada. Lídia seguiu tentando manter um senso de profissionalismo apesar da recepção fria. Enquanto caminhavam pelo escritório, Sandra despejou informações sobre as funções de limpeza de Lídia. Seu tom era condescendente, cada palavra impregnada de arrogância, como se quisesse destacar a disparidade entre seus cargos. Lídia ouviu silenciosamente, concordando quando apropriado, mas não pôde deixar de sentir a pontada da atitude de Sandra. Estava claro que Sandra havia como uma intrusa, uma adição indesejada ao escritório. Apesar disso, Lídia resolveu manter o foco em seus objetivos. Lembrou a si mesma de que este trabalho era um trampolim, um meio para um fim. Não deixaria o comportamento de Sandra desviá-la de seu caminho. Lídia rapidamente se adaptou ao seu papel no escritório, adotando uma estratégia de ser a mais eficiente e discreta possível. Trabalhava rapidamente e em silêncio, garantindo que sua presença não interrompesse o fluxo do ambiente de trabalho. Após concluir suas tarefas, encontrava um canto tranquilo no corredor onde podia se dedicar aos estudos ou se perder em um livro. Sempre que havia um derramamento de café no corredor ou uma bagunça na cozinha, ela prontamente resolvia com eficiência silenciosa. Sua abordagem não passou despercebida, colegas começaram a comentar como o escritório sempre estava impecavelmente limpo, mesmo que raramente vissem Lídia trabalhando. Havia um crescente senso de apreciação e curiosidade sobre como ela conseguia manter tudo em condições tão imaculadas sem chamar atenção. Fernando, em particular, ficou impressionado com o trabalho de Lídia. Ele notou sua dedicação e sua tendência de se manter isolada. Em várias ocasiões, a viu sentada silenciosamente em um canto, absorvida em um livro. Não podia deixar de sorrir em aprovação antes de continuar seu caminho. A presença discreta de Lídia e seu comprometimento com o trabalho eram exatamente o que ele valorizava em um funcionário. Sandra parecia se deliciar em tornar a vida profissional de Lídia desafiadora.
Frequentemente, ela inventava maneiras mesquinhas de causar problemas para ela, adicionando uma camada desnecessária de estresse à rotina diária de Lydia. Apesar disso, Lydia tentava o seu melhor para permanecer focada e não deixar o comportamento de Sandra afetá-la. Fora do prédio do escritório, havia uma loja de roupas de alta qualidade que muitas vezes chamava a atenção de Lydia. Ela ocasionalmente parava em frente à loja, cativada por um vestido específico exibido na vitrine. Era uma peça bonita, de cor azul marinho, com um design único, curto na frente para revelar os joelhos e elegantemente longo atrás. Lydia não pôde deixar de sonhar em usar um vestido tão bonito. Lembrou-se de sua formatura no ensino médio, quando até mesmo um vestido simples era um luxo que ela não podia pagar. Agora, parada diante da vitrine, permitiu-se um momento de escapismo, imaginando como ficaria e se sentiria naquele vestido, andando confiante enquanto as pessoas se viravam para admirá-la. Entretanto, a cada vez que olhava a etiqueta de preço, a realidade vinha à tona. O vestido custava tanto quanto seu aluguel mensal e despesas de vida combinados. A disparidade entre suas aspirações e suas restrições financeiras era um lembrete vívido dos desafios que ainda enfrentava. Absorta em seus devaneios, Lydia não percebeu Sandra se aproximando com um grupo de colegas até que fosse tarde demais. Pareciam estar indo almoçar, e Sandra, sempre ansiosa para menosprezar Lydia, aproveitou a oportunidade. Olha só quem está sonhando com um vestido da Versace. Continue andando, querida, está muito além do seu alcance, Sandra zombou com suas palavras. Gotejando com descendência, alguns dos companheiros de Sandra arrancavam risadas constrangedoras, mais por obrigação do que por diversão. Eles sabiam que Sandra tinha considerável influência sobre as decisões de Fernando no escritório. Alinhar-se a ela, apesar de sua natureza maliciosa, era uma tática que usavam para garantir suas próprias posições. As constantes alfinetadas de Sandra foi exatamente o motivo para Lydia ajustar sua rotina para chegar cedo e sair assim que seu trabalho estivesse feito. Essa mudança na rotina levou-a a passar mais tempo com o Sr. Carvalho, o segurança. As conversas matinais deles haviam se transformado em uma amizade genuína, proporcionando a Lydia um alívio muito necessário das desagradáveis situações com Sandra. Fernando não era alheio ao comportamento de Sandra, ele havia notado sua atitude condescendente e a havia advertido para amenizá-la em várias ocasiões. Contudo, ele continuava a empregá-la porque, apesar de sua arrogância, ela era competente em seu papel. Fernando valorizava a eficiência e a eficácia em seus funcionários, mas também se importava em manter um ambiente de trabalho positivo. Conhecido por ser um chefe considerado, Fernando frequentemente organizava atividades de integração. Com a chegada da primavera, ele planejou um piquenique nas proximidades do bosque. O anúncio, feito durante uma reunião da empresa, foi recebido com entusiasmado aplauso da equipe, ansiosa pela oportunidade de se aproximar fora do escritório. Enquanto terminava suas tarefas de limpeza, Lydia ouviu a empolgação vinda da sala de conferências. Ela não pôde deixar de sorrir com o senso de camaradagem na empresa. Mesmo achando que não seria incluída nesses eventos, dado seu cargo, ela continuou seu trabalho. No entanto, Fernando, sempre o líder inclusivo, notou a ausência de Lydia na reunião. Ele espiou pela janela embaçada da sala de conferências, avistando sua silhueta no corredor. Desculpando-se da multidão ainda animada, ele saiu para falar com ela. Lydia, você também está convidada. Você faz parte da nossa empresa, assim como todos os outros, disse ele, com um sorriso caloroso. Lydia sentiu um rubor subir às suas bochechas pelo convite pessoal de Fernando. Mesmo? Oh, muito obrigada, respondeu ela, surpresa e grata. Significava muito para ela que Fernando a considerasse uma parte essencial da equipe, apesar de seu papel como faxineira. Lydia sentou-se quietamente na área de refeições, seu sanduíche pela metade, com os pensamentos longe. O observador Sr. Carvalho notou seu comportamento incomum e se aproximou com um olhar preocupado. Você está bem, garota? Parece um pouco para baixo hoje, perguntou ele, com voz gentil. Lydia ofereceu um pequeno sorriso distraído. Ah, não é nada demais, Sr. Carvalho. Fui convidada para um evento de integração com todos do escritório, compartilhou ela, tentando parecer mais animada do que se sentia. Isso soa maravilhoso. Não é bom se sentir incluída?
respondeu encorajadoramente o Sr. Carvalho. Lídia suspirou, uma ponta de relutância em sua voz. Eu pensei assim também no começo, mas Sandra estará lá. Ela sempre encontra uma maneira de dificultar as coisas para mim. Estou preocupada que ela não me deixe aproveitar o evento. O Sr. Carvalho assentiu compreensivamente. Ouça, Lídia, você está dando a ela muito poder sobre a sua felicidade. Não deixe a presença dela impedir você de se divertir. Vá lá, aproveite a caminhada na natureza, respire o ar fresco. Relaxe e seja você mesma. Você merece aproveitar este evento tanto quanto qualquer outra pessoa. Naquele dia, todos os colegas se reuniram no escritório, compartilhando piadas e risos, ansiosos para que todos chegassem para começar a jornada. Num surpreendente acontecimento, Sandra não provocou Lídia, seu alvo habitual. Em vez disso, ocasionalmente lançava olhares maliciosos para Lídia e sussurrava com suas amigas de escritório. No meio disso, Lídia encontrou um lugar tranquilo no gramado e se banhou no sol. Em breve, o carro de Fernando virou a esquina e apareceu. Ele estacionou e saiu, não sozinho, mas acompanhado por um menino de cerca de 3 anos. A visão da criança chamou a atenção de Lídia, que observou o menino sendo deixado aos cuidados de Sandra, enquanto Fernando se ocupava em organizar algo. Sandra, envolvida em conversa com suas amigas, parecia ter se esquecido da criança, que começou a vagar em direção ao gramado. De repente, um cão vira-lata, intensamente farejando sob uma árvore, capturou a atenção do menino. O menino, encantado, gritou e correu em direção a ele sem nenhum medo. A situação escalou rapidamente. O cão assustado rosnou ameaçadoramente e avançou na direção do menino. Em um instante, Lídia estava ao lado do menino, erguendo-o nos braços. O cão, enfurecido pela interferência, mordeu ferozmente a perna de Lídia. Apesar da dor, ela segurou firmemente a criança. O cão, persistente e agressivo, pulou em uma tentativa de morder seu braço e derrubá-la. No meio disso, Lídia só podia gritar para que o cão se afastasse. Conforme a confusão se desenrolava, homens do escritório, junto com Fernando, correram em direção à cena. O cão, percebendo o perigo iminente do grupo que se aproximava, decidiu se retirar apressadamente com o rabo entre as pernas, fugindo. Lídia ficou sozinha com a criança. Fernando, ao alcançar Lídia e seu filho Tiago, os envolveu em um abraço agradecido. Obrigado, Lídia. Obrigado por salvar meu filho. Não consigo expressar minha gratidão suficiente. Você está toda coberta de sangue. Preciso levá-la ao hospital agora mesmo. Lídia, ainda chocada pelo incidente e sem compreender totalmente sua condição, rejeitou sua preocupação. Não, estou bem. É apenas um arranhão. Você vai se sujar, respondeu, subestimando a gravidade. A lesão fez com que ele entendesse a gravidade da situação melhor do que Lídia, que, em seu estado de choque, insistiu firmemente para que Lídia entrasse rapidamente no carro. Ele deixou de lado qualquer formalidade em sua urgência. O dia, que havia começado com risos e expectativas, deu uma reviravolta inesperada. Fernando, Tiago e Lídia acabaram indo para o hospital, enquanto seus colegas, testemunhando os eventos alarmantes, decidiram coletivamente não prosseguir com seus planos para o dia. Sentiram que continuar com os planos originais de diversão e relaxamento seria incrivelmente insensível diante do que acabara de acontecer. Sandra, sempre antagonista, tentou trivializar o ato corajoso de Lídia, sugerindo que não deveriam deixar a lesão dela atrapalhar seus planos de diversão desta vez. No entanto, seus comentários foram recebidos com visível repulsa pela maioria dos colegas. Só porque ela está machucada que todos nós temos que sofrer também. Não é como se pudéssemos fazer alguma coisa por ela, e isso é trabalho do médico, reclamou Sandra, sua voz tingida de amargura. O grupo se dispersou lentamente, muitos balançando a cabeça diante da falta de empatia de Sandra. As lesões de Lídia no ataque do cachorro eram mais sérias do que ela inicialmente pensava. Ela teve que suportar pontos nos ferimentos nos braços e pernas, além de uma série de injeções dolorosas. Enquanto estava no hospital, Fernando e seu filho Tiago a visitavam regularmente, oferecendo seu apoio e companhia. Um dia, pouco antes de Lídia ser liberada, Fernando chegou com um presente especial.
Ele a presenteou com uma caixa lindamente embrulhada com o logotipo da empresa. Lídia, Tiago e eu queríamos te dar esse pequeno símbolo da nossa admiração pela sua bravura, disse ele calorosamente. Ao abrir o pacote, Lídia ficou tão comovida que começou a chorar. Dentro estava algo que ela nunca esperava. O que há de errado, Lídia? Perguntou Fernando, preocupado. Ela estava sem palavras. Só estou emocionada. Eu sou apenas uma faxineira, e eu não sei onde eu usaria isso, conseguiu dizer entre lágrimas. Tiago, com a inocência de uma criança, se aproximou e a abraçou, dizendo, não chore. Seu comentário arrancou um sorriso de Lídia, aliviando o clima. Ao retornar ao trabalho, Lídia foi recebida com uma situação desafiadora. Sandra havia ligado doente com gripe, deixando Fernando sem secretária em um dia particularmente ocupado, cheio de reuniões importantes. Fernando tentou ligar para outra substituta temporária, mas ela também estava indisponível devido à doença. O escritório estava agitado com a notícia do surto de gripe, deixando vários membros da equipe fora de combate, incluindo Sandra. Fernando, ocupado com as importantes negociações do dia, estava pensando no próximo passo quando viu Lídia com um aspirador de pó diligentemente realizando suas tarefas de limpeza. Lídia, largue isso. Preciso da sua ajuda, ele chamou com urgência. Surpreendida, Lídia parou e olhou para ele questionadoramente. Você precisa que eu limpe outra área? Ela perguntou, pronta para ajudar. Não, eu preciso que você substitua a Sandra durante as negociações de hoje, explicou Fernando, notando sua expressão surpresa. Lídia ficou chocada. Mas eu não sei nada sobre ser uma secretária. Não se preocupe, é simples. Apenas auxilie com a papelada conforme necessário. É muito mais fácil do que você está acostumada, ele a tranquilizou, com um toque de confiança em sua voz. Então, ele olhou para sua roupa. Depois de uma breve explicação, meu motorista te levará para casa para trocar. Este vestido azul será perfeito para a ocasião, ele disse, notando nervosismo em sua expressão. Concordando nervosamente em ajudar, Lídia pediu, por favor, não fique chateado se eu cometer um erro. Em casa, depois de se refrescar e arrumar o cabelo, Lídia vestiu o vestido azul. Ela se aproximou do espelho e ficou surpresa com seu reflexo. A transformação era surpreendente e mal se reconhecia. De volta ao escritório, Fernando andava nervosamente, aguardando o retorno de Lídia e a chegada dos representantes para a reunião crucial. Quando Lídia entrou anunciando sua presença com confiança, Fernando virou-se e ficou momentaneamente sem palavras. Diante dele não estava apenas sua diligente faxineira, mas uma mulher elegante e composta. À medida que a reunião começava, Lídia permanecia quieta, observando e ouvindo. Era a primeira vez dela em um ambiente tão formal, mas ela rapidamente percebeu que as discussões eram diretas. À medida que a reunião chegava ao fim, com ambas as partes prontas para assinar o contrato, o olhar afiado de Lídia captou uma negligência crucial. Rapidamente, ela escreveu uma nota e discretamente passou para Fernando. Ele a olhou, sua expressão mudando de surpresa para compreensão. Lídia havia apontado um detalhe significativo que ele havia deixado passar. Com um sutil aceno de agradecimento, ele levantou suavemente o ponto com os parceiros, integrando-o perfeitamente nas discussões finais. Após a reunião, Fernando voltou à sala de conferências, com uma expressão de admiração no rosto. Lídia, isso foi incrível. Como você percebeu isso? Perguntou ele, genuinamente impressionado. Lídia encolheu os ombros modestamente. Eu apenas notei que você não tinha mencionado isso e pensei que era importante. Eu estava preocupada que você pudesse deixar passar despercebido nos momentos finais, explicou ela, seu sorriso refletindo seu alívio por ter sido útil. Fernando ficou agradecido e, de repente, a convidou para jantar como agradecimento. Ao saírem da sala de reuniões, Sandra apareceu sem fôlego. Ver Lídia em seu vestido azul chique a deixou muito invejosa. Ela ficou chocada que a reunião havia terminado e Lídia estava lá. Sentindo-se chateada, virou-se e saiu rapidamente. Lídia se sentiu desconfortável, percebendo que algo poderia estar acontecendo entre Fernando e Sandra. Durante a viagem, Lídia perguntou sobre Tiago, surpreendendo Fernando. Eles concordaram em buscar Tiago,
tornando o encontro mais casual e amigável. O jantar em um tranquilo restaurante aconchegante foi agradável. Fernando estava curioso sobre a vida de Lídia, e ela abriu sobre seu passado, seus sonhos de trazer a avó e a irmã para a cidade, e suas aspirações. À medida que a noite avançava, ela revelou que sua intenção inicial não era trabalhar como zeladora, mas encontrar um caminho para a programação. Fernando ouviu atentamente, e ficou profundamente tocado por sua determinação e resiliência. Enquanto a levava para casa, ele não conseguia tirar um sentimento peculiar que se instalara em seu coração. Sua força, ambição e bondade o fizeram enxergar Lídia sob uma nova luz. Estaria ele desenvolvendo sentimentos por ela? O pensamento o surpreendeu e intrigou. Os dias de Lídia continuaram normalmente, mas com um novo senso de respeito de seus colegas, após seu ato de bravura e a revelação de sua história pessoal. No entanto, ela não conseguia pedir a Fernando por uma função diferente dentro da empresa, sentindo-se envergonhada por suas verdadeiras aspirações serem conhecidas. Um dia, ao chegar ao trabalho, Lídia encontrou uma mudança em comum. O Sr. Carvalho, presença constante no escritório, não estava em lugar algum. Sua ausência era estranha e inquietante. Sua inquietação cresceu ao descobrir que a combinação de seu armário havia sido alterada. Perplexa, Lídia dirigiu-se ao corredor em busca de respostas e viu um homem que não reconhecia, vestido com um uniforme semelhante ao seu, limpando o chão com seu esfregão. Supondo que a empresa tivesse contratado mais pessoal de limpeza em antecipação à expansão do escritório, ela se aproximou. Com licença, senhor, você sabe por que as combinações dos armários foram alteradas? Perguntou, tentando esconder sua confusão. O homem interrompeu a limpeza e olhou para cima, surpreso. Mudaram as combinações? Não tenho ideia. Apenas me deram o código para este armário. E quem é você? Perguntou, ligeiramente perplexo. Lídia, tentando manter a compostura, se apresentou. Eu sou Lídia, outra zeladora aqui. Você poderia abrir o armário para mim, por favor? Ele concordou, mas quando abriu, o armário estava vazio. A confusão de Lídia aumentou. Seu armário sempre foi um pequeno santuário para seus pertences pessoais durante o trabalho. A sensação de vazio agora parecia um presságio sombrio, e ela se perguntou o que estava acontecendo. No escritório cheio de pessoas, os olhos de Lídia procuraram Fernando, mas não havia sinal dele. Perguntou aos colegas, mas ninguém parecia saber onde ele estava. Sentindo-se um pouco perdida, decidiu voltar para casa, planejando retornar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Lídia permitiu-se mais um pouco de sono, sabendo que o novo zelador estaria lá para cobrir suas tarefas. No entanto, seu descanso foi interrompido por uma batida na porta. Sonolenta e surpresa, abriu para encontrar Fernando lá, segurando um buquê de flores e um sorriso caloroso no rosto. Bom dia, Sol, cumprimentou alegremente. Piscando para afastar o sono, Lídia conseguiu sorrir cheia de perguntas. Fernando fez sinal para ela sair, e ao fazer isso, a cena diante dela tirou seu fôlego, sua irmã Júlia sentada em sua cadeira de rodas, rindo como música no ar, e sua avó Grace em uma animada conversa com o Sr. Carvalho, que oferecia o braço para ela se apoiar graciosamente. Lídia ficou emocionada, seu coração inchando de emoção. Parecia surreal, como um sonho tecido a partir de seus desejos mais profundos. Você merece isso, Lídia. Sua força e resiliência são inspiradoras, disse Fernando, com sua voz cheia de admiração. Descobriu-se que o Sr. Carvalho não era apenas confidente de Lídia, mas também de Fernando, uma figura paterna que havia oferecido sabedoria ao longo dos anos. Quando Fernando procurou conselhos do Sr. Carvalho sobre Lídia, o velho segurança sorriu sabiamente. A primeira vez que vi Lídia, soube que ela estava destinada a desempenhar um papel significativo em sua vida. Fernando, ele disse. Essa revelação explicou por que o Sr. Carvalho havia mencionado especificamente o trabalho de zeladora para Lídia. Inspirado pelos insights de Sr. Carvalho e pela história de Lídia, Fernando decidiu dirigir pessoalmente até sua cidade natal para trazer sua avó e irmã para a cidade. Para a desafiadora tarefa de convencer a avó de Lídia, quem melhor para confiar do que o persuasivo Sr. Carvalho? Lágrimas de alegria e incredulidade encheram os olhos de Lídia enquanto abraçava sua avó e Júlia.
A união foi cheia de risos, lágrimas e histórias, superando a distância que as separaram por tanto tempo. Fernando organizou um jantar em um restaurante na cidade, garantindo incluir todos na celebração. No caminho, pegaram Tiago na pré-escola. O jovem, com sua energia contagiante, imediatamente se aproximou de Lídia, escolhendo sentar em seu colo. Lídia trocou um olhar significativo com Fernando, seus olhos se encontrando em um momento de afeto compartilhado e compreensão. Cuidando de Júlia desde pequena, Lídia tinha uma natural ternura por crianças. Tiago parecia sentir isso, acomodando-se confortavelmente em seu abraço, relutante em se mover. Enquanto dirigiam para o restaurante, Lídia olhou para sua avó e Júlia, seu coração inchando de gratidão pelas mudanças rápidas em sua vida e pela bondade que encontrara em Fernando e no Sr. Carvalho. Esses acontecimentos a encheram de um profundo sentimento de gratidão. No restaurante, enquanto desfrutavam das refeições e passavam para as sobremesas, Fernando se levantou para fazer um anúncio. Ele abordou o desejo de Lídia de estar com sua família e fez uma oferta generosa. Eu tenho uma casa de campo a cerca de meia hora da cidade. É sua se você quiser que sua família se mude, propôs Fernando. Lídia ficou sobrecarregada pela oferta, sentindo uma mistura de gratidão e desconforto diante de tamanha generosidade. Mas Fernando insistiu, sua voz cheia de sinceridade. Lídia, você mereceu isso e mais. Não é apenas sobre você. Salvar Tiago trata-se de quem você é. A força e o amor que você demonstrou por sua família são extraordinários, elas merecem estar perto de você, disse ele, seus olhos transmitindo profundo respeito e admiração. Lídia expressou sua gratidão a Fernando, insistindo em pagar o aluguel assim que começasse a receber um salário melhor. No entanto, ela logo descobriu que Fernando não tinha a intenção de aceitar qualquer aluguel dela. Conforme o tempo passava, as reuniões profissionais entre Lídia e Fernando gradualmente evoluíam para algo mais pessoal, florescendo em encontros. Eles encontravam alegria na companhia um do outro, frequentemente incluindo o pequeno Tiago em seus passeios para piqueniques e aventuras ao ar livre. Durante esses momentos, Lídia experimentava um calor reconfortante em seu coração, uma sensação de pertencimento e felicidade que era nova para ela. Um dia, enquanto Lídia trabalhava em seu computador, Fernando entrou em sua sala com uma sensação de urgência. Lídia, normalmente não sou assim direto, mas não consigo mais me conter. Eu te amo e quero ficar com você, confessou ele. O rosto de Lídia se iluminou com um sorriso genuíno. Eu também não sou muito adepta de grandes gestos românticos, mas eu te amo também, Fernando. Eu quero ficar com você, respondeu ela calorosamente. Lídia, que antes se concentrava exclusivamente em sua família e sobrevivência, agora se via com tudo o que sempre sonhou, um emprego gratificante, um parceiro amoroso em Fernando e uma conexão alegre com Tiago, que era como um filho para ela. Numa reviravolta encantadora, o Sr. Carvalho, que tinha sido um apoio constante na vida de Lídia, encontrou um novo capítulo em sua própria história. Ele se aposentou do trabalho para passar mais tempo com Grace, a avó de Lídia. Seu vínculo cresceu forte, enraizado em interesses compartilhados e companheirismo. Júlia prosperou em uma escola para crianças com necessidades especiais, fazendo progressos notáveis e encontrando alegria em seu novo ambiente. Numa noite tranquila, enquanto Lídia estava sentada na varanda perdida em pensamentos, Júlia se aproximou com sua cadeira de rodas e a abraçou silenciosamente, sobrecarregada de emoção. Lídia sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, refletindo sobre sua jornada cheia de desafios e triunfos. Ela se perguntou o que seus pais achariam se pudessem vê-la agora, esperando que eles se orgulhassem tanto dela quanto ela se orgulhava de si mesma e de sua família. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!